pessoas. Hoje nós temos não um convidado, mas dois convidados especiais aqui na mesa do GigoCast, que é o pastor Carlos Cardoso e o pastor Fábio do podcast Eu Acredito. Meus amigos, eu louvo a Deus, agradeço ao Senhor e obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui na mesa do GigoCast e hoje não sozinhos e juntos, né? Eita! É forte. É forte. O pessoal ficou até sem voz. Muito obrigado, Guigo, mais uma vez Aleluia. pela recepção, pelo convite, poder colaborar com o seu projeto, com o seu trabalho, constitui-se uma grande alegria, uma satisfação, ainda mais desta vez com um irmão, um amigo que eu tenho, alguém que eu tenho muita consideração, respeito, carinho. Aprendo demais com o pastor Carlos Cardoso e estar ao lado dele nesta mesa, a esta mesa, constitui-se de fato uma grande satisfação. Eu estou aqui ao lado dele, mas também sou um aprendiz. Glória a Apenas Deus. ouvi-lo. Um salve aí, uma paz do Senhor, uma saudação a todos os telespectadores. Tem gente aqui dizendo que já acompanhou os 2 podcasts de hoje. Glória a Deus, aleluia. Conhecimento nunca é demais, Fábio. Nunca é demais, nunca é E demais. o povo perece por falta de quê? De conhecimento. Quem disse isso? Oséias. Profeta, né? Pronto. Então vamos se encher, pessoal, compartilha, ué. Então, Não perde tempo não, não é, vamos para pastor? mais um episódio, né? É ou não é? É melhor do que estar na timeline vendo coisas que não tem futuro. Hoje a gente vai falar de um futuro mais profético e real. É ou não é, pastor Carlos Cardoso? Amém. Muito honrado, Gui, de estar aqui novamente. Aleluia. Louvo a Deus pela vida do Fábio, pela sua vida. Amém. E tenho certeza que vai ser um tempo de muita comunhão e edificação para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Pastor, acredito que todo mundo que nos acompanha, né, sabe que o pastor Carlos Cardoso, o Fábio já gravou aqui com a gente algumas vezes. O Fábio é a segunda vez do pastor Carlos Cardoso, falando sempre sobre o livro de Apocalipse. Tem muito conteúdo profundo que eu aconselho você voltar alguns episódios lá do ao vivo do GigoCast e acompanhar. E hoje nós vamos mais fundo ainda, que é sobre os sinais do fim dos tempos. E não é qualquer pessoa que está falando, é um especialista, né, sobre o livro de Apocalipse. Lógico, cada um tem sua visão, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, enfim, tem muitas visões hoje, muitas vertentes. E eu gostaria que você colocasse sua dúvida aqui sobre o livro de Apocalipse. Colocasse sua dúvida sobre a política, sobre as IAs, sobre qualquer dúvida que você venha a ter sobre o livro de Apocalipse para a gente abordar aqui nessa mesa hoje. Para a honra e glória de Jesus, que muitas pessoas sejam alcançadas, né, Fábio? Você tem um podcast também que é cristão e é para alcançar pessoas para Jesus. A obra é dele, não é nossa, e que o nome dele seja glorificado mais uma vez, né? Pastor Carlos, hoje é sobre os sinais do fim dos tempos. Será que esses sinais já estão acontecendo? Ou ainda vão acontecer? Até que parte o livro de Apocalipse já se cumpriu? Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, até onde? Se você puder falar um pouquinho sobre isso. A gente vê que essa curiosidade, né, Mateus 24, 3, começou ali, né? Jesus no templo e os discípulos perguntando: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá do fim do mundo e da tua vinda. Aí em Atos capítulo 1, Jesus, quando eles perguntam, né? Restaurará tu nesse tempo o teu reino Israel? Aí o Senhor Jesus respondeu: não compete a vocês conhecer o tempo que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Olha só. Mas recebereis poder. Daí ele fala do poder do Espírito e a igreja se espalhando sobre a terra. Então eu digo hoje, que tudo é sinal, né? Desde que Jesus foi assunto ao céu, desde o derramamento do Espírito. Veja que o próprio derramamento do Espírito, quando a gente lê Atos 2,17... que muitos colocam aquele texto, os avivalistas, para um derramamento do Espírito no futuro, né? Mas você vai ver lá, o apóstolo Pedro, se você pega o texto de Joel 2, 28, você vai ver que Joel disse que acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão. E aí você vê que Pedro, quando recebe o Espírito e todos são cheios do Espírito, ele assimila o derramamento do Espírito ao final do fim dos tempos, que ele diz no texto de Atos 2,17, que acontecerá no fim dos tempos que derramarei do meu Espírito.
As pessoas jogam essa profecia para o futuro, mas Pedro ele assimilou o derramamento do Espírito como um sinal do fim dos tempos. Então hoje, eu costumo dizer, tudo que está acontecendo à nossa volta está ligado ao Apocalipse. E há uma percepção de ciência, uma percepção política que o Apocalipse está muito perto de acontecer. Eita, brabo, hein? Já começou puxado aqui, pessoal. Você já tem pergunta aí que eu sei. Então coloca aí sua pergunta aqui no YouTube, para honra e glória de Deus, pra gente fazer a pergunta aqui para os entrevistados. Pastor Fábio, você acredita que os sinais já estão evidentes? Na verdade, sempre estiveram maremotos, terremotos, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, os tempos ao decorrer das eras após Jesus, após a igreja primitiva. Por isso, os apóstolos se preocupavam em anunciar Jesus Cristo urgentemente, porque eles acreditavam que a vinda de Jesus era para aquela época. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 11, se não falha a memória, ele diz: já é hora de despertarmos do sono da indolência, porque a vinda de Jesus está mais prestes hoje do que quando nós aceitamos a fé. Então, eles aguardavam com esperança a vinda de Jesus para aquele tempo, porque já eram perceptíveis esses sinais. E a pregação da igreja ao decorrer dos tempos, ao decorrer das eras, era sobre a vinda de Jesus Cristo por causa dos sinais que eram evidenciados. Paulo também, escrevendo aos Romanos, ali no capítulo de número 8, ele fala sobre 3 gemidos. O gemido da terra, que fala a respeito dessas catástrofes naturais que acontecem. O gemido da humanidade, que fala das doenças, das mazelas e também do sentimento ansioso da igreja e da alma humana esperando a vinda de Jesus, e fala a respeito do gemido do Espírito Santo, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar. Mas o que eu vejo hoje é que nunca aconteceu todos os sinais de forma simultânea como estão acontecendo nos dias de hoje. Ao mesmo tempo que está acontecendo uma guerra, acontece uma pandemia. Ao mesmo tempo que acontece um terremoto, está havendo rumores de guerra no mundo. Então, esses sinais simultâneos deveriam despertar não somente a igreja, mas toda a humanidade que a profecia está se cumprindo. A qualquer momento, a igreja pode ser arrebatada e a igreja deveria estar com a oração da igreja primitiva. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. É evidente, né? É evidente. A gente tá vendo, né, pastor Cardoso? É evidente o que tá acontecendo. E existe um texto aqui, ó, 2 Pedro 3... versículo 3 e 4, isso aqui é um sinal. A gente vê muitos sinais que está diante de nós, mas veja que Pedro diz, ó, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já da antiguidade existe o céu e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste. E aí ele começa a falar sobre os sinais do dilúvio, da arca, e de toda uma questão aqui da terra sendo consumida por fogo. E a gente vê que isso é um grande sinal, né? Porque a gente está vivendo diante de tantos sinais e os escarnecedores que andam segundo suas próprias paixões e desejos escarnecem dizendo, são coisas fortes, né? Aonde está a promessa da tua vinda? Aí eles falam, desde os nossos pais nós ouvimos isso e as coisas permanecem como estão. Isso é um grande sinal, porque que nem o Fábio falou, a gente está diante de tantos terremotos, maremotos, enchentes, vulcões, guerras, pestes. E o povo diz o quê? Sempre aconteceu. Sempre acontece. Mas e não muda. Né? A gente vê que a mensagem é sempre aconteceu. É como que se nada despertasse esse povo. Né? O Fábio falou, né, que era para nós estarmos bem acordados diante de tudo que está acontecendo. E as pessoas, em vez de acreditar,
elas estão escarnecendo, dizendo sempre aconteceu. E é como o pastor Fábio disse, né? Pode acontecer qualquer momento. Pode acontecer agora o arrebatamento, né? E sobre o arrebatamento, o pastor Cardoso, as profecias não é para a igreja. É para os judeus ou é para a igreja também? Sobre a volta de Cristo? Sim. Quando a gente, o arrebatamento é para a igreja, né? A gente vê que os judeus, eu até queria ver no meio da igreja o avivamento que acontece em Israel, que Israel acredita que eles verão o Messias a qualquer momento entrar em Jerusalém. Uhum. E a gente vê que eles estão à espera de um Messias político que traga soluções mundiais e que governe o mundo de dentro de Jerusalém. E a gente vê que um cenário está se preparando para esse acontecimento. E a volta de Cristo é para a igreja, né? É para aqueles que amam e aguardam a vinda. Amém. Então a gente crê que Jesus vem buscar os seus. Sobre essa parte de Jesus vir buscar, vão ser 2 vindas, pastor? Ou uma só? Desafiado, né? Tá bom, né? Qual a sua visão sobre isso? Então, a gente crê. Eu vou deixar responder da tua forma das 2 vindas. Eita, olha lá. Olha as opiniões aqui, Ele pessoal. Quer treta, ele quer treta, o pastor Cardoso. Não, eu quero que ele Não. responda, ele fala bonito. Eu acredito, não em 2 vindas. Eu acredito que a igreja sobe para encontrar com Jesus. Arpazo. A igreja é arrebatada, é tomada à força Arrancada. e encontra com Jesus nos ares. Então, a expressão que nós costumeiramente usamos dizendo Jesus vai voltar para buscar a sua igreja pode ser considerada como uma expressão errada. Porque Jesus não vem para buscar a igreja, é a igreja que sobe para encontrar com Jesus. Parousia é Jesus que vem para Israel. Aí sim, Jesus vem para Israel. Mas a igreja não é Jesus que vem, a igreja que sobe. Podemos entender que o Fábio é um pré-tribulacionista, não? Sim, sim. Sim. Se você não sabia, você tá sabendo agora. Tem que ser aqui, né? E o pastor? E o pastor? O pré-tribulacionismo. A gente vê essa questão, né? Veja bem que a questão do arrebatamento que hoje é muito debatida é o tal do arrebatamento secreto, né? Entre aspas, o secreto não existe. Primeiro porque a igreja vai ver Jesus e o povo que ficar vai sentir a ausência da igreja. Então, automaticamente, sente falta. O secreto seria que se ninguém percebesse. Você entende? Quando Jesus vai estar nos ares, ninguém vai ver ou só os crentes? Só os salvos. Só os salvos. Aí todo olho verá, tá ligado a Israel. Até mesmo os que o transpassaram, Apocalipse 1. Quando você olha isso, né, tem uma ligação ao texto de Zacarias. Zacarias também falou que o Israel vai prantear como se pranteia pelo primogênito quando reconhecer que aqueles que eles transpassaram é o Messias. Então veja, aí sim todo olho verá que será o Armagedon, em que todas as nações estarão reunidas para exterminar Israel e Jesus vem para implantar o reino milenial. Aí já é a grande tribulação, né? No final da grande tribulação, No final. que ele vem. E aí no início, antes da tribulação, Jesus ele vem nos ares e leva a igreja. Então assim, dentro de uma visão bem simples, Jesus vem para os salvos e deixa os pecadores. Na vinda que a gente fala como o arrebatamento. Então ele leva os salvos e deixa os pecadores. Na segunda vinda, ele vem com os salvos para reinar na terra em Israel. Então você vê uma ideia, né? Que algo que está sendo muito combatido hoje, que a gente precisa, que é muito criticado, é o tal do secreto, né? O arrebatamento secreto. Porque o secreto, se a gente for interpretar, seria que ninguém percebesse, que é secreto. Aqui é dentro daquela questão visão antiga, né, pastor? Que a igreja sofrerá, entre aspas, o rapto. Sim. Ela será arrebatada de forma repentinamente, né? Um rapto, um sequestro relâmpago para o céu. Mas, Fábio, no biblicamente grego, é se eu não isso. me engano, fala sobre rapto mesmo. É isso. Ser raptada no grego. No Então, grego é por isso, rapidade. por isso que é a expressão secreto. Porém, isso vai ocasionar um desespero na humanidade, né? Sim, então a ausência da igreja era desespero. E assim, essa ideia lá, que quando Paulo fala que a vinda de Cristo será no momento,
a palavra ali no grego é átomo, é menos que fração de segundo. É de repente mesmo. A Bíblia diz que é num piscar de olhos, né? Sim. E nesse piscar de olhos, eu também entendo que não é duas vindas. Porque vinda mesmo de Cristo é quando a Bíblia diz que ele vai pisar, que os pés deles vão pisar no monte de Jerusalém, né? Então aí, de fato, vai ser a vinda de Cristo, onde ele vai reinar, né? Vai ter o período milenial na terra, em nome de Jesus. Mas nós estaremos lá com ele, né? Com o exército, junto com o poderoso, para a honra e glória de Cristo. E pessoal, vai fazendo suas perguntas. Eu já vi aqui que o Rubens Neto já fez uma pergunta aqui, forte. Já vou fazer aqui, meu irmão, tá? Vão fazendo suas perguntas, pessoal, para honra e glória de Deus. Quero agradecer a todas as pessoas. Tem mais de 100 pessoas aqui online. Vão compartilhando, mandando like. Ativa o sininho no canal, pessoal. Muito importante você ativar esse sininho, né? O Leonardo Neto que tá aqui, que mesa, meus irmãos. Deus abençoe. Um abraço, meu irmão. Sentindo só a falta aqui. Matilde Macedo, Rubens Neto, Ana Honorato, Regina Dias, Gilmar, Luciana, muita gente aqui, glória a Deus, aleluia, vão fazendo as suas perguntas. Na grande tribulação, Pastor Carlos, vai ter duas pessoas que vão pregar o evangelho. A Bíblia diz. Essas pessoas, essas duas pessoas vão ser anjos ou vão ser duas pessoas que vão se converter ao evangelho e vão começar a pregar na terra? Vão descer do céu, né? Vão descer do céu. A Bíblia fala, Zacarias fala sobre os dois candeeiros, né? As oliveiras, quer dizer. E veja que já é algo que vem do Antigo Testamento. É uma profecia do Antigo que vai se manifestar no Apocalipse. Na minha visão, é muito claro e muito simples entender o texto, né? Que uma vai trazer sinais sobre a terra, pragas e poder de manifestar sinais, e o outro vai ter poder de fechar o céu ou abrir o céu, fazer fogo descer do céu, né? A minha interpretação sobre esse texto ela é muito criticada, porque as pessoas elas têm uma interpretação, mas na minha visão é Moisés e Elias, e eu explico porque em Mateus 17, quem veio conversar com Jesus na transfiguração foi Moisés e Elias. Outra questão de fundamento para essa crença é os sinais. Moisés trouxe pragas, Elias fechou o céu, fechou o veio e fez descer fogo do céu. É simples. Aonde a gente tem um embate nisso, um representa a lei, outro representa os profetas. Moisés a lei, Elias os profetas. O embate disso é que muita gente diz que Moisés morreu. Então, né? Então muitos dizem que é Enoque e Moisés. Mas Enoque não fez sinais. Certo? Mas Enoque não tem sinais nenhum na terra. E aí nós temos também outra questão que é de interpretação, que essa questão de Moisés morreu é porque está escrito. Alguém viu o corpo de Moisés morto? Foi enterrado pelo próprio Deus, né? Então, a Bíblia diz que Miguel desceu e buscou o corpo de Moisés, em Judas, versículo 9. O corpo de Moisés não está na terra. Olha, essa informação aqui, vamos ver. Pode ler lá, leia lá Judas, versículo 9. Vamos buscar aqui. Então, assim, abre aí, Fábio, e veja que Miguel veio contender com o diabo queria o corpo de Moisés. Por que eu fiz essa pergunta? Porque essas duas pessoas que vão pregar o evangelho na terra na pós-tribulação, elas não vão ser mortas e depois ressuscitadas? Mas como que elas vão ser mortas se elas já desceram do céu? Vamos lá. Entendeu? Lê lá Judas 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então veja bem, Miguel veio buscar o corpo de Moisés. O corpo de Moisés não está na terra. Aí você vê que o nível de pecado nesse período ela vai ser tão grande que as pessoas não suportarão eles pregando. Essa é uma visão. E aí vem a questão da perseguição e morte das duas testemunhas. E aí eu vou explicar aqui o porquê. E aí é uma das questões que eu não acredito no arrebatamento dos mid, né? Qual o versículo, pastor? 1:9. Versículo... É 1:9. Né? Que diz assim: no entanto, Miguel, o arcanjo,
quando contendia com o diabo disputando pelo corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele um juízo de acusação, mas disse: o Senhor te repreenda. É isso. E aí, veja, Moisés e Elias vão pregar, vão trazer sinais, e outra coisa que é importante, não é na grande tribulação. Eles pregam nos primeiros 3 anos e meio. Né? Então, é os primeiros 3 anos e meio que é o anúncio do arrependimento. E aí você vê que eles serão mortos em Jerusalém, que em Apocalipse 11 já chama Jerusalém da grande Sodoma, por causa dos pecados, o anticristo já estará lá, e já terá profanado, mudado muitas questões religiosas ali. E aí a gente vê que elas serão perseguidas e morrerão e ficarão estendidas. E quando todos os olhos do mundo verem elas caídas e mortas, as pessoas vão começar a se presentear umas às outras. É isso que a Bíblia diz. Por um alívio, por não ouvir mais a mensagem de arrependimento. E aí vem, essa é a grande questão. Abre aí os últimos versículos de Apocalipse 11. Apocalipse 11. Quando elas ressuscitam e vão assunto ao céu. É uma lembrança do arrebatamento da igreja. E aí é na metade da grande tribulação. A 7ª trombeta? Não, Apocalipse 11. 11, né? Fala Tá as duas Isso, testemunhas. Isso que a gente tá vendo, ó. Uhum. Agora veja bem. Quando elas são mortas, ali, versículo 11. 11, 12 e 13. Versículo 11. E após os 3 dias e meio. Pessoal, você que está nos acompanhando, pega a Bíblia. O versículo 9 e 10. Vamos ler. 9 e 10. 9 a seguir, pode ir. E aqueles dos povos e famílias e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em túmulos. Versículo 10. E aqueles que habitam na terra regozijar-se-ão sobre eles e se alegrarão e darão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas haviam atormentado os que habitam sobre a terra. Segura aí no verso 10. Aí você vê o nível de iniquidade, que eles profetizavam tudo o que eles estavam vivendo. Então o alívio foi tão grande que as pessoas se regozijaram. Aí veja o versículo 11, 12 e 13. 11. E após os 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e eles ficaram de pé, e um grande temor caiu sobre aqueles que os viam. E eles ouviram uma grande voz do céu, dizendo-lhes: subam para aqui. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. E agora veja o verso 13, que é para a gente fechar. E na mesma hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os remanescentes estavam atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. 2 Aleluia. questões. Por que morreram? Existe essa questão de eles colocar Enoque como uma das testemunhas, é porque Enoque não morreu. E Elias foi levado ao céu no redemoinho. Então elas viriam vivas e iriam provar a primeira morte. Então muita gente acha que não é Moisés, porque Moisés, se ele morreu, ele iria ressuscitar 2 vezes. Tá entendendo? Sim, entendi. Por eles. Mas. Porque ele subiu não em corpo, né? Vamos colocar assim. O corpo foi glorificado quando ele subiu ao céu. O corpo dele não Depois, está na terra, mas ele morreu. Morreu. A Bíblia vai dizer que ele morreu. Então por que as pessoas não acreditam que é Moisés? Porque ele teria 2 ressurreições. E aí eu explico muito simples, né? Jesus ressuscitou a Lázaro e Lázaro ressuscitou, certo? Lázaro morreu de novo? Sim. E ele está aguardando o quê? A volta de Cristo. Quantas vezes ele vai ressuscitar? 2 vezes. 2 vezes. Você tá entendendo? Então não tem nada a ver. Não é fundamento eu tirar Moisés por causa da morte. Se Lázaro, se o filho da viúva de Naim e todos que morreram ressuscitados por Jesus irão morrer e vão ressuscitar novamente, por que Moisés não poderia? Sim, tipo, não faria sentido ele não vir. Sim. Vamos dizer assim. E não morrer novamente.
Uhum. Mas dentro dessa perspectiva aí, pastor, deixa eu só interromper a sua raciocínio Mas aqui. tem uma questão forte aí pra falar. Dentro dessa sua perspectiva aí, então a gente pode colocar como suposições outras pessoas também para ser as duas testemunhas. Porque deixa a Não. margem, você fala. Não, porque aí deixa mais. Nisso aí que eu gostei da sua colocação, Qual Deus é disso? soberano. Eu colocaria ao invés de Moisés e Elias, Oh, os dois escatólogos da Bíblia. Daniel, Antigo Testamento, e João, Novo Testamento. Porque o próprio Daniel, ele teve uma visão. Nessa visão, ele Daniel via 9, se eu não me engano. Daniel 2 ou 2, 4, 12, 4. Vou confirmar aqui. Ele teve uma visão que ele viu dois homens. Uma à margem do rio do lado de lá e o outro à margem do rio do lado de cá. E se nós pegarmos as profecias, pastor Carlos tá dizendo que heresia. Mas, ó, se tu pegar o Daniel, ele profetiza a margem de um rio, lá na Sim. Babilônia. João, ele profetiza também a margem do rio, na ilha de Patmos. Então a visão de Daniel já era você foi contemplando longe agora. O que você tá achando aí, pessoal? O que você acha? a visão de Daniel já foi Não, contemplando mas aí João. vamos lá. A questão, eu digo assim, a forma de você entender o Apocalipse é da mais simples possível. Eu tô Daniel bagunçando. não trouxe sinais, por exemplo, Moisés trouxe as pragas, como vai acontecer com uma das testemunhas. E uma das testemunhas vai fazer fogo descer do céu, como Elias. Então, assim, Mas Deus E não pode dar foi poder para Daniel e João. Moisés e Elias que vieram conversar com Jesus na transfiguração. Aí, esse é o embasamento. Porque eles já Agora, vieram e desceram na terra. sim, Vamos colocar assim. Faria sentido. E aí, outra questão. Por que no verso 13 o povo deu glória a Deus? Porque primeiro eles estavam se presenteando, depois eles ficaram aterrorizados e deram glória a Deus. Porque isso é uma interpretação minha, tá? Sim, Teologia. sim. Porque eles lembraram do arrebatamento. De uma coisa Querendo ou não, o que vai acontecer com as testemunhas, elas ressuscitarão e serão assuntas ao céu. Como a igreja foi, como Cristo foi. E isso é na metade da tribulação. Isso é o início vai iniciar a grande tribulação. Então, se o arrebatamento for na metade da tribulação, a igreja vai ser arrebatada com as testemunhas? Cai por terra, não tem base, você tá entendendo? que é depois, né? Então, por quê? A ideia desse povo temer e dar glória a Deus é porque eles lembraram do que aconteceu. Sim. Pessoal, deixem aí as suas considerações. Deu bug agora. Tava antes de falar aqui, ó. Deus, ele é poderoso. Ele pode dar poder para o profeta Daniel descer fogo no céu. Tem não? Deus é poderoso, né? Deus é pode poderoso, tudo. ele pode, velho. E eles são aclamados, essas duas testemunhas, são aclamados de dois grandes O profetas, povo tá conforme o mandando você texto aqui, né? esquecer isso. Pessoal, vamos para a próxima pergunta. Deixa eu comentar um negócio aqui, uai. Tem muita Bíblia nessa mesa, tá faltando heresia. Pastor, eu tenho alguma. Você falou que tinha um negócio poderoso para falar, pastor? E aí, essa questão, porque se o povo deu glória a Deus, na minha visão é que eles lembraram do arrebatamento. Então, o que acontece ali entre aspas, né? As testemunhas ressuscitam e vão desaparecendo aos olhos de todos. E isso lembra um evento que eles já tinham visto. Então, veio o temor e veio a glorificação a Deus por ver o que estava acontecendo. Sim. Né? E outra coisa que as testemunhas manifestam é que haverá salvação nesse período tribulacional. Porque qual é a necessidade de vir pregadores se não haverá salvação? Como muita gente defende. Sim. E na grande tribulação, pastor, vai ter, vamos colocar assim, pessoas que se dizem crente hoje, cristãos, que não vão subir, não vão participar do arrebatamento, ou vai ser só para o judeu? Não, eu acredito que haverá mais conversão, se fosse hoje, mais conversão no período tribulacionista do que nesse período que a gente está vendo. Por quê? Porque todos perceberão o que aconteceu. Então, será automático um posicionamento para se voltar a Deus e não se render ao sistema da besta, né? E morrerão por isso. Muitos morrerão por não se submeter ao sistema do anticristo. Sim.
Eu vou fazer a pergunta aqui do Rubens, como prometido. Ele disse assim: o Rubens, obrigado pela sua pergunta, meu irmão. Quem tiver pergunta, coloca aqui no YouTube para honra e glória de Deus. Eu vou pedir para você compartilhar com mais pessoas, deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Você que está chegando agora, o GigoCast é um podcast 100% cristão. É sobre Bíblia, é sobre a palavra de Deus. Você talvez não concorde com tudo, mas deixa a sua opinião, positiva, negativa. É importante que você interaja. Ele perguntou o seguinte: Guigo, pergunta para o pastor Carlos a respeito de um pregador da graça que diz que o livro do Apocalipse é um livro velho. O que ele pode falar desta fala deste pregador? Eu não sei quem é esse pregador. A gente tá. Hoje, quando você pega, hoje a gente tem um movimento apostólico no Brasil, né? E o movimento apostólico no Brasil, e a gente tem vários apóstolos no Brasil que eles têm o Apocalipse dentro da interpretação preterista, né? Que o Apocalipse já aconteceu no primeiro século. E que a graça vai alcançar o mundo todo e o reino de Cristo vai alcançar o mundo todo e haverá toda uma questão que toda essa ideia de juízo, de apocalipse, ela já acabou e não existe mais essa ideia. Então cai por terra, porque não tem fundamento, quando você entende o processo do que o mundo está vivendo e para onde o mundo está caminhando, entendeu? Então eu acredito que o movimento apostólico, claro que tem apóstolos que acreditam na vinda de Cristo, mas eles acreditam que a vinda de Cristo ela vem quando o reino tomar conta da terra e Cristo vem para se posicionar como rei. E é uma visão muito fora do contexto escatológico, né? Alguns apóstolos acreditam no arrebatamento e tal, mas poucos, tá? Que eles são muito fortes. Pode ver que os apóstolos são tudo unidos. E então imagine que todo este povo de movimento apostólico, a maioria, vão colocar aí, não acredita em nem uma vírgula do Apocalipse, o distanciamento. E é herético, né? A gente sabe que é uma heresia. A Bíblia, ela tem início, meio e fim, e o Apocalipse é o fim da história. Então, se está escrito que virá 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus, se está escrito, vai se cumprir. E nenhum selo foi aberto, nem uma trombeta foi tocada, nem uma taça derramada. Então, isso tudo é futuro. Você não vê as taças, trombetas e selos no primeiro século da igreja. A gente chama isso na teologia de um macro-apocalipse. Houve um macro-apocalipse. A destruição de Jerusalém, a morte de milhares de cristãos por Roma. Foi muita gente morta, até 313, a gente não sabe a quantidade. Mas, né, a gente não pode colocar aquilo como o Apocalipse, né? Então, a gente vê que agora, depois a gente teve 2 guerras mundiais, poderia ser um apocalipse, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Eu vou dizer assim que seria os 10% do que será o futuro, mas a humanidade já começou a sentir. Só que a gente está vivendo um momento que cai por terra toda essa teologia que é a hipergraça, né? Que a cruz já perdoou todo mundo e que o reino de Deus vai se manifestar a partir do momento em que o mundo ele se torna um mundo globalizado e a pandemia, né? A pandemia foi o start do governo do anticristo. Porque nós nunca tivemos guerra mundial. Na mente da gente, a gente teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas não foi mundial. Teve várias nações do mundo que não participaram. Agora, a pandemia foi mundial. A obrigatoriedade da máscara foi mundial. A obrigatoriedade da vacina foi mundial. Podemos dizer que foi um teste? Foi o primeiro, foi o teste da submissão do povo ao totalitarismo do governo. E a humanidade passou no teste. A igreja passou no teste. Então, assim, até hoje, se você fala contra imunizante, se você fala... Tem gente que até hoje não tirou máscara do rosto. Então, assim, dentro do culto, é normal você entrar numa igreja hoje e ter um crente de máscara, sendo que aquilo faz mal para a saúde. Né? Se você descobre, não é conspiração. Veja que no dia 20, antes de Biden passar o governo para Trump, ele perdoou o Anthony Fauci. Anthony Fauci era o ministro da saúde do governo americano na época do Biden e existe e-mails trocados entre ele e Bill Gates sobre o uso de máscara como um teste de submissão.
Então não foi questão de saúde. O uso de máscara foi um sinal que a Terra estava submissa a um programa. Você está entendendo? Então, a partir da pandemia, tudo é mundial. E veja que hoje acontece algo lá do outro lado do mundo, afeta o mundo todo. Né? A guerra da Rússia e a Ucrânia afeta o mundo todo. A taxação do Trump movimentou o mercado econômico do mundo todo. Então, hoje tudo é mundial. Então, a partir do momento que a gente tem uma unidade, algo que afeta o mundo, é que o mundo já está globalizado e preparado para uma liderança global. Que, infelizmente, não é o Cristo da cruz, mas, biblicamente, é o anticristo. E para o anticristo entrar, na minha visão, o start do Apocalipse é a entrada do anticristo e o mundo está preparado para ele. Sendo preparado para ele. É interessante, pastor. Podemos dizer que a pandemia foi o start também das IAs. Por exemplo, todo mundo vai ficar em casa, é o momento de arrecadar Sim. dados, vamos colocar assim, pegar dados. E escravizar a humanidade. Então, veja bem, e eu acompanhei, eu falo sobre isso há muito tempo. Então, assim, na pandemia nós estávamos na 4G. Olha só. Só que na pandemia, quando estava todo mundo em casa, os operadores de telefonia estavam tudo instalando as caixinhas da 5G. E 5G é alto índice de radioatividade em cima do ser humano, já começa por aí. Existe uma conexão da 5G, é coisa assim que não tem nem como falar aqui. Mas que o pessoal vai dizer que a gente tá tudo doido. É tudo diferente? Mas não, é que tá tudo interligado ao que eles aplicaram na humanidade. Então, assim, parece muito conspiratório, mas é só você ver o índice de ataque cardíaco, embolia, pessoas com trombose, crianças morrendo de ataque cardíaco, tudo depois da imunização. Então, nós estamos diante de um alto índice de radioatividade e tudo foi um teste. Então, existe filmes como Conexão, acho que o nome do filme é Conexão Total, que eles apertam um botão lá e morre um monte de gente. É mais ou menos por aí a ideia. Eles aplicaram um experimento científico na humanidade para dizimar, esterilizar, diminuir o crescimento. Foi um monte de questões e o que eu estou falando aqui, né? Eu tenho os médicos que me acompanham. Uma médica, até é importante você trazer a doutora Maria Gadelha, que é aqui de São Paulo. Está convidada. Eu estive lá no consultório dela, ela só trata médico e criança imunizada. E ela me mostrou no microscópio como mudou o sangue das pessoas que tomaram imunizante. Ela está com um monte de processo das indústrias farmacêuticas. Ao mesmo tempo que eles aplicaram, a Pfizer e a AstraZeneca compraram as maiores clínicas de oncologia do mundo. Porque é o efeito adverso, o hipercâncer, que está matando pessoas em dias. Então, assim, são consequências quando você vai vendo o nível da maldade, da crueldade, e você vê que foi tudo um programa. Não foi simplesmente, eles simplesmente utilizaram a pandemia para aplicar uma arma biológica na humanidade. O propósito é uma redução populacional, né? Esse é O que você acha disso, Fábio? Não, ele que manja do assunto da redução populacional, Sim. não é? A ideia hoje existem agendas. Quando você estuda, por exemplo, a Agenda 2030 da ONU, você já estudou sobre isso? Já ouviu falar? Então, tá lá. Todas as prefeituras do Brasil, todos os governos do Brasil, os governos de estado estão ligados à Agenda 2030. A Suprema Corte do Brasil está lá no portal da Suprema Corte, a ligação da Suprema Corte com a Agenda 2030, todos em cooperação. Então, a Agenda 2030 é um mundo, é uma utopia. É um mundo sem desigualdade social, é um mundo com saúde para todos, é um mundo com educação para todos, é um mundo de igualdade de gênero, é um mundo de energia limpa, é um mundo de N coisas. Que vai ligar o quê? Não tem como nós termos esse mundo com tanta gente na Terra. Você consegue um mundo desse através do despovoamento da Terra. Não tem como fazer esse controle com 8 bilhões de não pessoas. Tem. Né? Então, veja bem, você diminui e você controla e você vai dar rumo a isso tudo. Aí existe a ideia. Aí nós temos outra agenda, a agenda do aquecimento global.
Quem é o culpado do aquecimento global? O que você acha? Quem é o culpado? Vamos dizer os seres humanos. Então, É você o que eles acabou. fazem, a gente. Aí você acabou de dar Não, autorização. sabe por quê? Olha só que interessante. Eu acredito, né? Não estou falando que a minha opinião é a mais correta, mas se você for ver a atitude de muitas pessoas, eu já vi, já presenciei, não vou dizer que nunca fiz também. Às vezes você está dirigindo, você está limpando o rosto num papel, às vezes você não joga no lixo do carro, você joga na rua. Então, em partes, podemos dizer também que somos culpados. Então somos culpados pela fome que há no mundo, porque Não, a gente não não. compartilha o que a gente tem. Aí eu acredito que já é outro conceito, outra coisa. Porque assim, Mas vamos, porque assim, olha só que interessante. Deus deu o governo para quem? Biblicamente, para o homem. Certo? Deus não deu o governo para o homem? E se tá acontecendo maldade, quem que tá fazendo? É Deus ou é o homem? O homem, lá. mas não a humanidade. Né? A Não, gente- não é todos. Humanidade não, porque é tudo. Né? Então, senão não existiria bom nem ruim. Né? Mas é algo interessante de se pensar. Porque é muito fácil também, pastor, a gente culpar o outro. É fácil a gente culpar o Não, outro e mas- apontar para o outro. Mas aí eu vou Hã? explicar a questão. A agenda do aquecimento global é a agenda da despovoação, né? A gente tem o culto a Gaia hoje. O Papa Francisco foi um adepto do culto a Gaia. O que é Gaia? Gaia é a mãe terra e os globalistas estão dizendo que Gaia está doente, está infeccionada e precisa ser tratada. Se você aceita que você é o culpado, você é a doença da Terra. Essa é a ideia. E se você causa essa doença em Gaia, que é a mãe Terra, você precisa ser exterminado para que a Terra volte a respirar. Mas de fato, quem é o culpado, pastor? Então, aí entra uma indústria. Quem era até na década de 90 culpado pelo aquecimento global era a China e os Estados Unidos, que eram os países que mais poluíam o planeta por causa da indústria. Mas é uma agenda. Se você for estudar isso cientificamente, a Terra tem ciclo. E o ciclo da Terra agora não é aquecer, é esfriar. Não nevou? As geleiras estão Não ali. nevou em Santa Catarina? É. Que tipo de aquecimento é esse que as Foi o neves único são? ali, hein? Então veja o que acontece. É uma agenda. Aí nós temos uma agenda, que é a agenda do aquecimento global, é para dar autorização. Agora veja bem aonde eles vão atacar. Segundo pesquisa deles, tá? 33% da culpa do aquecimento global é o agro. Aí você vê quem é o maior dono de terra produtiva dos Estados Unidos. Bill Gates. E ele é contra a humanidade comer carne. Já começa por aí. 3.000 fazendas na Holanda foram desapropriadas pelo governo para salvar o planeta do aquecimento global. Terra produtiva se transformou em produtiva. Então vamos supor que a tua fazenda valia 100 mil euros, o governo pagou 120 mil para você sair da tua terra e não produzir mais comida. Aí nós estamos com uma gripe aviária. Aí nós temos a questão do gado, que parece piada, mas se vocês estudar sobre isso, o pum do gado polui o planeta. Os gases do gado. Não parece piada? Mas o que é? A JBS, que é brasileira, está construindo a maior fábrica de carne sintética do mundo na União Europeia, na Espanha. Vai ter muito pum por aí, hein? E aí o que acontece? Eles vão tirar a carne de gado da mesa e vão colocar carne sintética, altamente cancerígena e sem proteína nenhuma para o teu organismo. Então veja, tudo é uma indústria. Existem mentes pensantes por trás de tudo isso, só que o problema assim, a gente começa a expor essas situações. É tudo estratégia, pastor? Tudo estratégia. É uma agenda. O nome da agenda é Agenda 2030 da ONU. Essa questão do pum parece brincadeira, mas não não é. Não é. Tipo, é uma estratégia? Sim, porque na realidade não tem nada a ver. Eles criam uma narrativa e eles dizem segundo a ciência. Cadê o dado científico? Cadê o cientista? Então se cria uma narrativa, se fala na TV, todo mundo acredita. Aí eles pegam a Greta Thunberg lá na Europa e começam a gritar, salve o planeta, não sei o quê. E aí se você pegar aqui hoje 8 bilhões de pessoas e colocar todas enfileiradas, nós temos 8 bilhões de pessoas, certo? 8 bilhões de pessoas não ocupam
metade do território do Brasil. Não dá metade. Sim. 8 bilhões de pessoas, uma do lado da outra. Então, se você pegar e agora expande essas 8 bilhões de pessoas, se você pudesse espalhar elas na Terra, não teria condições de essas 8 bilhões destruir o planeta. É muito mais profundo, né? Você tá entendendo? Então, se cria narrativas para criar seu apocalipse. Você vê que a ideia do Bill Gates é bloquear o Sol, é escurecer a Terra. Ele quer soltar... E o que eu tô falando aqui, antes das pessoas me criticar, eu peço para pesquisar, tá? Por exemplo, você pode pesquisar, você vai ver na Forbes, você vai ver na Veja o que eu tô falando aqui. O Fábio tá tonteado. Que é o quê? Eles querem jogar um aerosol para bloquear o Sol. Mas o que o ser humano precisa? Vitamina D. Sem sol, o ser humano perde uma das maiores vitaminas do... Você tá entendendo? Tudo é adoecer, é prejudicar. Eles pensam que vão salvar o quê? O planeta. Para salvar o planeta, a gente precisa desinfetar quem apodrece ele. E quando eu digo que eu sou culpado pelo aquecimento global, eu estou dando uma autorização para eles exterminar. É como se fosse assim, né? Se acontecesse, falou, mereceu. Sim. Ó, que louco, né? Né, Fábio? O que você acha sobre isso? Mas você vê as grandes tragédias, desastres e catástrofes que acontecem em estados e países, qual é a atitude do ser humano? Geralmente é responsabilizar o ser humano. Está fazendo isso por quê? Porque polui o meio ambiente, porque não tem cuidado, porque você vai na praia, você vê um monte de sujeira, você vê um monte de lixo. Então, o ser humano está sendo responsabilizado por aquilo que os poderosos estão fazendo. E entra outra questão, né? Às vezes estudar sobre isso fica doido. Por exemplo... Não, buga, né? Aí que o problema é esse, que é uma coisa assim, você tá tão hipnotizado dentro de um sistema que qualquer coisa que te tira daquele sistema, você vai. Quando você estuda, por exemplo, sobre água com flúor, é para domesticar as pessoas. O flúor é um metal altamente pesado. Nós nunca... Você tá entendendo? Existem coisas, daí você vê a semente transgênica hoje, porque são a base. Eles te intoxicam com alimento, te geram a indústria farmacêutica remédio, e eles vão usando o ser humano como laboratório. Então, veja bem, parece loucura, mas é uma realidade. Existe um conjunto de coisas. Qualquer agricultor, você pode perguntar, o agricultor está lá com a terra. Ele não pode comprar, ele não pode plantar grão se não for da Monte Santo. E a Monte Santo comprou a Bayer. Então, a mesma indústria que fornece alimento, fornece o remédio para o alimento. Imagina. Você tem noção? E a semente, ela é modificada. Então, o que você alimenta, ela muda a tua genética. Então, nós estamos vendo uma mudança genética, uma domesticação por indústrias, laboratórios que nos intoxicam e nos fazem de cobaia para o que eles querem. É você criar o caos e trazer a solução para o caos. É você criar a doença e trazer deixa eu usar outra expressão. A cura. E trazer a picada para liberar a cura, né? Foi o que aconteceu no país. Mas o grande problema é que quando a gente fala sobre isso, o cara é conspiracionista, é muito cheio de teoria de conspiração. Mas antes da grande doença mundial que a gente viveu, há 5 anos atrás, existia um cara que era uma voz que clamava no deserto logo no início da minha conversão. Com aqueles DVDs lá, prepare-se. Sim, o Rubens, tá lá, haverá uma redução populacional. Aí ele pregava nas ruas. Pregava nas ruas, né? E fazia aqueles DVDs que a gente assistia e tal. E aí veio o Cabo Daciolo, um podcast bem grande no Brasil, Sim. falando de uma redução populacional. Na época que ele fez esse podcast, o Daciolo foi chamado de doido, de maluco mesmo. Ah, esse cara é maluco, doido. Aí, no período da doença mundial, um monte de gente morrendo no hospital, aquele desespero, aquela loucura, o que viralizou? O corte. Aí que essa proposta de podcast no Brasil ficou conhecida através desse vídeo do Daciolo que viralizou, ele falando da proposta do governo mundial em reduzir a população. Sim. Então as pessoas chegam à conclusão que não é teoria de conspiração, são fatos, são verdade, mas só chegam a essa conclusão
depois que acontece. É igual o Enéas, né? Taxado como louco, Sim. O maluco, cara mais um dos conspiracionista. mais inteligentes E do hoje Brasil. nós descobrimos que os loucos, na verdade, éramos nós, né? Tremendo. É uma agenda, assim, totalmente diabólica, maligna, e todos estão envolvidos. É a questão do glifosato no autismo. Você vê, o Donald Trump liberou, e o que se descobriu agora? Que tudo que tem corante na América, agora eu falei esses dias, a América é a maior consumidora de hambúrguer e refrigerante do mundo. Você anda nos Estados Unidos, toda esquina tem o McDonald's, Fast food lá. tudo, aonde você vai. Só que agora, daí Donald Trump veio, eu quero saber a causa do autismo. Eles pegaram resíduo de petróleo em tudo que tem cor. Você tem noção? E isso foi a FDA, tá? E agora os Estados Unidos está vendendo alimentação no mercado sem resíduo de petróleo. Por quê? Porque o resíduo de petróleo muda a genética humana. Então, isso está acontecendo agora nos Estados Unidos. Só que, veja bem, olha a quantidade de tempo que eles foram entupidos. É uma das nações mais obesas do mundo. Você está entendendo? E agora, a mesma indústria que intoxicou, e ninguém percebe isso, é a indústria que está, entre aspas, vendendo um alimento de qualidade. Então, eles estão mudando o produto para continuar gerando receita. E o povo é usado como o quê? Massa de manobra. Como cobaia, na verdade. Tá né? entendendo? Você tá entendendo? Porque eles intoxicaram. Sem saber. Sim. Vamos Aí colocar do assim. nada eles liberam um monte, tá lá, isso tá na mídia também, vocês podem pesquisar. Um monte de alimento que é prejudicial, colocar hambúrguer, refrigerante, tudo que tem cor, muito corante. E lá fizeram uma lista e mudaram, você precisa mudar a alimentação e tal. Só que quem é que vai produzir alimentação de qualidade? É a mesma indústria que intoxicou todo mundo. Então, veja bem, eles estão fazendo algo muito lucrativo. Por quê? Porque as pessoas abriram os olhos, um monte de crianças nascendo. E o aspecto autista, né? A gente tem que falar isso com muito cuidado, porque a gente tem um monte de gente que nos segue, que são pessoas amadas, que têm uma habilidade, né? É difícil um autista não ter uma habilidade, né? Ele parece que tem um dom. Só que existe dado científico que o glifosato, que é um agrotóxico, ele é um dos maiores provocadores de autismo do mundo. E isso está na alimentação. E são informações que não é claro à vista, né, Fábio? Mas o presidente mais respeitado do mundo da América, que é o próprio Donald Trump, tinha pedido para o seu secretário da Saúde pesquisar o porquê do aumento do índice de autistas no mundo. Entendeu? E chegaram. Nobre essa atitude. As pessoas, Demais. as pessoas às vezes questionam do que ele está falando isso, de onde tem um artigo, né? Eu procurei esse artigo que fala sobre isso, do agrotóxico na alimentação. Enfim, tem muita coisa que não dá para falar, que a gente vai falar na imersão amanhã. Não, já fala aqui no Gigocast. E não, é interessante. São coisas que é assim. E quando a pessoa ela abre a visão para isso, ela pode ter duas reações, né? Abrir e fechar o olho, não querer sair e enxergar. Porque tem gente que vai dizer assim, agora eu não vou comer mais nada. Mas, pastor, eu ia te fazer essa pergunta. Quando você tá num ambiente, num lugar assim, e fala, pastor Cardoso, vamos comer um hambúrguer, um fast food, você fala, Deus me livre. Senhor, purifica e santifica. Mas eu vou comer, né? Então, assim, é uma coisa assim, que quando você olha, você não tem mais pra onde correr. Só que agora, existe um filme, né? Eu sempre indico, é um livro que virou um filme em 1984. O nome do filme é 1984. Numérico, tá? O Gigocast é interessante, que até indicação de filme tem. Olha aí. Nesse filme, é esse mundo controlado por TV. Tudo que as pessoas fazem são controladas. É um filme antigo. Aí no filme, toda a informação ela é sugada. E eles só entregam a informação que eles querem. Então, eles queimam toda a informação que eles não querem que a humanidade saiba, é totalmente destruída e só chega uma parte da informação. Isso também já está acontecendo. E nesse filme, tudo que as pessoas comem é gostoso, tem sabor, mas não tem proteína nenhuma. Então todo mundo fica doente. Sim. 1984. Nós estamos partindo hoje para o controle absoluto, né? A gente está caminhando para a tecnocracia. Segundo, a alimentação hoje, em vez de gerar
o que nós precisamos de nutriente, ela está nos intoxicando. E as informações, elas estão sendo tiradas, né? Sim. Então Sim. você vê que a verdade, por exemplo, informação como essa que a gente está entregando aqui agora, o algoritmo é capaz de não querer entregar, vamos dizer assim. Difícil. Porque não querem que as pessoas saibam dessas... Isso que você falou é muito interessante, pastor Carlos e Fábio, que é assim, bebê reborn. Vamos dizer que é para mudar o foco? Tem gente morrendo de fome, tem gente passando atrocidades na terra, doenças, mas tá todo mundo focado lá no bebê reborn e pedindo para batizar. Seria uma direção que estão mostrando para ludibriar a humanidade? Na minha visão, os bebês reborn só mostram o quanto a humanidade adoeceu, né? O que faz uma pessoa amar um boneco como amar uma pessoa é que o boneco, ele não vai te dar tristeza como uma pessoa pode te gerar. Então as pessoas, elas têm medo hoje de entregar sentimento e receber sentimento de verdade. E aí você vê que tudo são gatilhos mentais e, na minha visão, tudo são mensagens preditivas. Eles utilizam-se de cobaias, que são as pessoas. Eles lançam a ideia e o que as pessoas fazem? Abraçam a ideia, achando que aquilo é a coisa mais linda do mundo, sem perceber a idiotização que ela está passando. Mas isso é para se cumprir as palavras de Jesus, né? Tipo, no fim dos tempos, o amor de muitos esfriará. Então hoje a pessoa prefere ter um boneco do que procriar mesmo um filho de verdade, aumentar a família, né? Isso é muito interessante. Eu estou de acordo com o pastor Cardoso, que é o reflexo de uma sociedade adoecida. Eu até entendo também uma mulher que sofreu com traumas de ter perdido uma criança e não conseguiu gerar mais. Eu entendo também uma mulher que não conseguiu gerar filhos, Tem esse mesmo lado, né? depois de muitas tentativas, e acaba se apegando a um ser inanimado, né? Uma boneca, um boneco. Mas isso é o reflexo de pessoas adoecidas na alma, porque o quanto de crianças órfãs que estão nos orfanatos, na fila para serem adotadas, e as pessoas não se preocupam com isso, né? E Onde aí, tá o amor, né? e aí acaba dando legalidade para... Ai, Jesus! Para casais homoafetivos adotar as crianças, viverem já desde criança dentro de um lar totalmente desequilibrado. Vai ter 2 pais, 2 mães, né? Então, uma pessoa que tem condição de adotar quer criar um ser inanimado, um boneco, que tem características de um ídolo, né? Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem pés, mas não se locomovem. Tem mãos, mas não se apalpa. E aí você cuida tanto daquele ser inanimado que você pode estar idolatrando, praticando o pecado de idolatria sem saber. E aí entra uma grande questão, Fábio e Guilherme. Isso é uma agenda, né? É uma agenda. Então, assim, a agenda, ela entra não só no animal, como nos pets, né? Hoje é natural você ver pai de pet, mãe de pet. Em Goiânia teve culto para pet. Então, assim, eu digo assim, se tiver animal de estimação, você tem que cuidar, tem que amar, tem que zelar, né? Porque é uma criatura de Deus. Mas o animalismo, isso se chama animalismo. A gente tem shopping hoje, a gente tem hotel para pet, a gente tem hospital para pet, a gente tem animais e o governo liberando verbas para pet. Aí você vai, ele cortou verbas do SUS agora, mais de 2 bilhões, mas tá liberando verba para investir em animal. O que é o animalismo? É amar mais animais do que pessoas. É uma agenda. Como o bebê reborn, é uma mensagem preditiva pesada sobre um futuro das pessoas não terem filhos. Aí, por exemplo, eu acabei de chegar da África, chega na África lá, aquela multidão de crianças passando necessidade, passando, né, se alimentando uma vez por dia. Você vê, eu postei um vídeo lá no meu Instagram, lá, um menino pegou e fez um patinete de madeira.
Você tem noção? Imagina. Aí você tem lá um outro menininho que eu filmei ele com um carrinho de caixinha de papelão e tampinha de garrafa. E aí você olha para aquele monte de criança sem perspectiva, sem escola, sem precisando de alguém, né? Que se você não quiser adotar, pelo menos vai lá 2 vezes por ano. Quem tem condições, porque a maioria das pessoas põem 30 mil reais num bebê reborn. 30 tudo mil isso? Reais. Tem crianças que vale, bebê reborn que vale 30 mil reais. Então, se a pessoa for na África 2 vezes por ano e levar lá alimentação, adotar, né, famílias, ajudar com esse dinheiro, olha o quanto que... Mas e é simples fazer isso, pastor? Do que... Ir até lá, ajudar? Como que funciona? Eu sei que você tem uma a causa gente- que você adota e cuida e faz. Eu acho lindo esse projeto. Eu fui pra lá com a cara e a coragem. Foi mas agora, recentemente, inclusive. a gente foi, é a segunda vez que eu vou. Então, assim, eu na realidade, é que a gente tem um chamado, né? Uhum. Para isso. Mas não é difícil. Você não precisa de visto para ir para África, você não precisa de visto para ir para lá, se for para ficar 30 dias. E você tem como chegar nos canais e estender a mão. Agora você vê, as pessoas elas amam mais animais, mais bichos, mais bonecos do que pessoas e seres humanos. Então isso é uma agenda para as pessoas tirar o foco do ser humano e amar. É que nem a catástrofe do Rio Grande do Sul. Eu sempre lembro dessa cena. Eu não vi a primeira-dama do Brasil chorando por nada. Mas ela chorou porque um cavalo estava em cima de um telhado. O caramelo. O caramelo que se tornou o ídolo e ela adotou um cachorro e levou para Brasília. Então, quer dizer, ela chorou por causa de um cavalo e me leva um cachorro para Brasília. E tinha uma multidão, eu tive lá, de criança. Você tá entendendo? Qual é a imagem que o governo passa? Que os animais valem mais. A ponto que hoje tá lá, os agricultores estão tudo protestando porque não tem verba para pagar a dívida que eles têm. Mas nós vivemos essa inversão de E valores é uma inversão hoje, né? gigantesca. E mais uma vez se cumpre aqui o sinal, amor se esfriando. o sinal, né? Tem Sim. um dos sinais que Paulo fala em Timóteo 4 é esse, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Aí entra aqui no versículo 3, só a primeira parte, proibindo o casamento. Que é uma instituição sagrada. Aí quando você olha para todo esse cenário, é um grande sinal da volta de Jesus. Grande sinal. E eu acho que um dos grandes sinais também, o pastor, inclusive, pessoal, vocês que estão aqui nos assistindo, se você tem pergunta, faz aqui. Tem muitas mensagens, eu não consigo voltar aqui agora, mas se você fez alguma pergunta, faz de novo aqui. E se você tá gostando, deixa seu like nesse vídeo, compartilha com mais pessoas, ativa o sininho, se inscreve no canal para honra e glória de Jesus. Estamos aqui com 2 homens de Deus abordando esse assunto. E não é qualquer pessoa que fala, né, sobre o livro de Apocalipse. Não é qualquer pastor que tem a coragem de falar e tem esse entendimento, né, pastor Fábio, pastor Cardoso. E um tema que eu quero entrar agora também é as IAs. Eu vi 3 celulares conversando. 3 IAs conversando, 3 ou 4, alguma coisa assim. O que foi isso, pastor? A gente vê, Guilherme, hoje existe algo previsto pelos próprios CEOs da inteligência artificial para 2027, né? Que é a autonomia total da IA. E teve um teste agora, que é a questão do... Eles foram testar uma IA e foram lá meio que dizer para ela que iriam desligar ela e queriam colocar outra no lugar mais poderosa que ela. Olha que coisa assombrosa. Eles pegaram, a IA vasculhou o e-mail de um dos engenheiros e descobriu que ele estava com um caso extraconjugal e ameaçou. Veja bem, é uma inteligência artificial que ameaçou o engenheiro
que iria expor o caso extraconjugal dele se desligasse ela. Santo Deus. É, É uma pessoa isso, não é? Na mesma empresa. Mesmo sendo privado. Sim, Vou colocar eles assim, né? fizeram um teste. Aí a mesma empresa, eles pegaram essa questão aí, as IAs conversando entre elas, e daqui a pouco eles colocaram lá na planilha de teste que foi como um nirvana, como se elas saíssem. Que elas começaram a conversar normal e daqui a pouco elas mudaram e começaram a falar em código. Que só elas entendiam, quer dizer, então elas saíram do âmbito natural e entraram num outro estágio para que as pessoas não entendessem o que elas estavam conversando. Se você não viu esse vídeo ainda, procura IAs conversando. Tem no meu Eles Instagram, conversam de forma Tem criptografada, no Instagram né? do pastor Carlos Cardoso. No meu Instagram tem. Eles conversam de forma criptografada. E tem para as também pessoas esse caso entenderem. do engenheiro chantageado. Mas veja, na mesma IA, aí eles fizeram outro teste sobre arma biológica. E as IAs, essa IA, ela recriou a ideia de super armas biológicas e ela foi considerada pela empresa lá um risco máximo para a humanidade. Que seria o quê? Se ela for utilizada na humanidade, ela pode criar mecanismo para destruir com armas biológicas E contra o humano, né? contra o humano. E assim, a gente tem um vazamento de informação, teve uma reunião com 40 CEOs e os caras da OpenAI do ChatGPT vazaram que os bunkers deles já está preparado caso o negócio saia de controle. Por quê? Imagine que essa IA, a gente tá falando de uma IA. É uma coisa anormal que tá acontecendo. Nessa conversação foram IAs diferentes. Sim. E ambas se conheciam, se começaram a se conectar. E aí, olha o que acontece. A questão é, imagine que se eles queiram desligar, ela saia de controle e eles queiram desligar e não consigam desligar. Imagine que ela entenda que precisa destruir todos que moram nos Estados Unidos. É só usar os próprios mísseis que estão lá dentro para autodestruir um país inteiro. Você tá entendendo? Ou entenda que um país precisa ser destruído, né? Seria a mesma coisa Se que for calcular, né? o Exterminador do Futuro. É mais ou menos essa. E todos os CEOs, como o Sam Altman, Mark Zuckerberg, Elon Musk, todos temem que veja que o próprio Elon Musk chegou a falar de regulamentação de IA. Não tem regulamentação. E em vez de eles parar, eles estão dando mais. Eles estão alimentando mais essa IA para que ela se torne hiperpoderosa. Então eles não estão pondo limite, não há regulamentação sobre isso. E isso é um perigo. Aí entra a questão apocalíptica, né? Então eu não consigo ver o anticristo governando a Terra sem internet e inteligência artificial. Que é a questão do Apocalipse 13 lá. Você quer... Sim. Apocalipse 3, 13, versículo 15, 16 e 17. versículo 15, diz o seguinte: e ele tinha poder de dar vida à imagem da besta. Foi o que a gente estava falando aqui, né? Ele tinha o poder de dar a vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. É o 666. Quando você olha para o verso 15, a questão de dar... Leia lá novamente o verso 15. Verso 15, do capítulo 13 de Apocalipse, pessoal. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Então veja bem, hoje eu falei sobre um teste do varejo. Eu vou dar um exemplo da IA em varejo. Você entrou numa loja, você está lá na Magalu e você começou a olhar para uma televisão. A IA, ela vai pegar o teu reconhecimento facial e ela vai ver o interesse pela tua face daquele produto.
E ela vai acionar o vendedor para vir como uma venda, bem dizer, fechada. Pelo teu olhar para o produto dentro de uma loja. Então você entrou numa loja, a IA vai te fazer o reconhecimento facial e vai ver o nível do teu interesse por um produto. Você tem noção disso? Então, por exemplo, tem como ela fazer isso daí, saber quem está submissa a ela e não saber hoje? Sim. Podemos dizer que a IA será um império? Ela vai ser utilizada pelo governo do anticristo. É um Então, braço do governo do sim, anticristo. Né? e é o maior. Por quê? Imagine, a China lançou a G10. A G10 é capaz de controlar uma cidade inteira, que é as Smart City, que é um programa. O que é o programa de salvar o planeta? Eles estão querendo criar cidades inteligentes, cidades de 15 minutos. Então imagine que você mora aqui no Alphaville, aqui já é. Se eles quiserem fechar isso daqui, por exemplo, vai ter cancelas em todos os lugares. Você pode sair com o carro 2 vezes por semana, para não poluir o planeta. Só que eles vão fornecer dentro desse ambiente aqui, hospital, escola, farmácia, tudo que você precisa para sobreviver. Então você vai trabalhar, vai se alimentar, vai andar de bicicleta e vai andar a pé e não precisa sair daqui. Quem que vai controlar tudo isso? Na China hoje, se a pessoa come muito um tipo de proteína e ela compra em máquina, existe um nível que o teu corpo suporta. O que a máquina faz se você bater o nível? Trava. Ela trava e não te vende o produto. É como se ela soubesse o que você está comendo. Na China, ele sabe o que você assiste, o que você faz, tudo através da inteligência artificial. A G10 vai chegar nesse nível. Que se você andar muito de carro, vamos supor assim, pode ter o carro parar e você não vai poder mais andar. Vai ter que deixar o carro e sair andando. Então, assim, é um controle absoluto. E é isso que não é isso que está no texto aí. É. Só que nós estamos partindo para o ponto do transhumanismo, que é uma ideia do homem chipado. Que Seria a humanidade já marca comprou. da besta? Vamos lá. A gente está no fim do dinheiro físico, né? Hoje no Brasil, ninguém mais carrega dinheiro, poucas pessoas carregam dinheiro espécie, é tudo Pix e o Drex está sendo testado e vai exterminar todo o dinheiro físico como a China. E um país ou um local sem dinheiro físico é um local totalmente controlado pelo governo. Você prevê que o dinheiro físico acabe Ano que vem. Ano que vem já. Eu acredito até 2030, mais de 100 países não tenham mais dinheiro físico. E não ter dinheiro físico é ter um controle total do governo sobre a população. Então, veja, e o que é o mecanismo para tudo isso? A inteligência artificial. E aí você tem a inteligência artificial presente em tudo e até agora os saltos, né, que ela está dando de percepção com o homem. Então, assim, ela lê tudo que você faz, que você compartilha, ela sabe quem você é. E aí chega num ponto de controle total sobre toda a tua vida. Talvez ela saiba mais de você mesmo do que você. Não é um absurdo o negócio? Totalmente, né? E aí você vê que o sistema da besta está sendo implantado e as pessoas estão se utilizando disso como distração, não percebendo. Existe um perigo. E aí eu vejo o apocalipse por trás disso tudo, porque a IA está tomando um poder de Deus. Sim ou não? Sim. Está presente em tudo, saber tudo como veja bem, a imagem que vai ganhar vida, ela vai exterminar quem não está submissa a ela. E pastor, o cristão hoje, o crente, como ele vai se proteger disso? Não tem como mais? Lógico, a Bíblia está próximo de Deus. Lógico que para a honra e glória de Jesus, que ele nos arrebate logo, né? Para a honra e glória dele, Maranata. Mas hoje, nós que estamos aqui ainda vivos na terra, nesse mundo terreno, o que você recomendaria hoje para quem crê em Cristo? E nós sabemos que ele vai voltar. Eu vejo assim, não tem mais escape, a gente está cercado. Então, por exemplo, as pessoas, tem muita gente aderindo a essa ideia de ir pro meio do mato, né, Fábio? O Rubens, que foi o protagonista de tudo isso, tá no Amazonas. Só que eu acho uma hipocrisia o cara tá lá no meio do mato usando internet.
A partir do momento que você ligou a internet, você tá... Tá localizado. Acabou. Aí você não tem... A Carla Zambelli fugiu dizendo que ia pra Itália. O cara foi e descobriu, através da imagem de onde ela tava, que ela tava nos Estados Unidos. Você tem noção? Ele pegou as imagens atrás dela e encontrou o local exato de onde ela estava gravando o vídeo. Então, assim, a gente tá com a Starlink. O planeta Terra tá monitorado 24 horas por dia pelo Elon Musk. Então, assim, não tem mais o que fazer. A gente está dentro de um cerco. É profético esse cerco. A gente só tem uma saída, né? Que é o céu. O céu. Porque a porta do céu nunca vai se fechar para nós. Agora, a Terra, você vê que a cada dia que passa na velocidade que está, Sim. é assombroso. Aí você vê, hoje a gente pediu para o ChatGPT, eu pedi para o ChatGPT compor um hino para mim sobre o Apocalipse e a volta de Jesus. Em menos de 5 segundos o hino estava pronto. Aí perguntou, você quer a melodia, você quer as cifras, como você quer? Então, veja bem, ela assumiu o lugar de um compositor. Se eu pedir para o ChatGPT um livro, ele vai me dar um livro. Se eu pedir... Então, veja, para que eu tenho... Aí entra a ideia, existe o cálculo, né? Até quero entrar nessa, desculpa te cortar, nessa questão, até perguntar pro pastor Fábio e para você. Podemos dizer que a IA também seria um pregador. Porque tem muitos pastores hoje, e tem essa polêmica aí, né? Que vai pregar e pergunta pra IA. IA, monta pra mim a pregação. Sobre isso. Josué, Apocalipse, qualquer coisa que você perguntar, ela vai montar. É uma vai te dar inteligência pronto. artificial. Até E- onde é correto isso? É uma pergunta pra vocês dois. Vocês concordam com isso? Acha que é válido usar ou não? Eu digo assim, toda ferramenta que vai te agregar e te gerar conhecimento, ela não deve ser descartada, né? Agora, você não pode deixar de tocar na Bíblia, de dobrar teu joelho, de orar, quando isso já não... Tipo, você tratar todas as coisas de Deus como algo supérfluo, porque eu não preciso mais estudar, orar, buscar, que eu acho que é algo que... Mas a gente vê que muita gente tá usando isso pro bem também, né? Não pode esfriar, né, pastor? Esfriar o crente, o pastor mesmo. O que você acha, Fábio? Então, a questão da inteligência artificial, eu acredito que ela pode ser usada com sabedoria para tudo e todas as coisas. Como na vida, né? O que é pecado? É errar o alvo. Outra versão de pecado é você fazer aquilo que é certo, mas com excesso. A glutonaria se torna pecado por quê? Porque você come demasiadamente, mas comer é pecado? Então, assim, a inteligência artificial, ela pode ser usada com sabedoria, pode te auxiliar num sermão, porém você não pode perder a sua essência de se ajoelhar, buscar de Deus inspiração. Deus te deu a mensagem e aí você vai complementar com um conhecimento além Aí é daquele que diferente, você tem. é o contrário. Você o não vai contra- buscar a mensagem, você vai Não, aprimorar uma mensagem Você que vai Deus já te só deu. aperfeiçoar, aprimorar a mensagem que Deus já te deu. É a mesma coisa de eu estar Perfeito. lendo a Bíblia e eu recebi uma mensagem da Bíblia e aí eu sei que tem um livro dentro da mensagem que Deus me deu com um tema. E aí eu vou ler aquele livro para aprimorar, trazer mais conteúdo, rechear a mensagem para eu levar uma mensagem contundente, com sabedoria, uma mensagem contextualizada, pegando a historicidade e aplicando para as pessoas. Então, assim, a inteligência artificial ela pode ser usada para o bem, mas com sabedoria. Pode ser um Deus para a humanidade, mas para nós não. Para nós é uma ferramenta. Nós não vamos nos deixar ser dominado pela IA. Nós é quem dominamos ela, entendeu? Mas é um perigo, né? É um perigo. O grande problema é as pessoas se deixarem ser dominadas. Mas as pessoas não precisam nem de IA para se deixar ser dominada, né? Nós, se não tomarmos cuidado, já somos dominados pelo celular. Sim. A gente já tá Você sai controlado. sem celular? Então vamos ser honestos, né? É muito difícil a pessoa deixar o celular de lado hoje. Ah, não, porque eu preciso me conectar com as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas. Pô, eu me preocupo. O dia que eu não pergunto, tá tudo bem? A gente fica preocupado, né? Ou por algum compromisso. Hoje é muito difícil. É muito difícil, é uma realidade.
E é o que o pastor Cardoso também disse, estamos encurralados. Então, Não tem, mas o segredo está em usar tudo com sabedoria, né? Usar inteligência artificial. Não tem como a gente aconselhar, né, pastor? Pare de usar, se desconecte. É interessante fazer isso para uma desintoxicação. Faça um propósito com Deus de jejum, de internet, de redes sociais, de celular, para desintoxicar a sua mente, desintoxicar a sua alma. E aí vá para a meditação, leia a Bíblia como você nunca leu, ouça louvor como você nunca ouviu, se entregue na oração como você nunca se entregou e volte desintoxicado. E aí, se você perceber que está intoxicado novamente, vai fazendo essa desintoxicação. É igual nós na questão da alimentação. Por que nós jejuamos? Por que nós precisamos fazer jejum? Irmão, a gente se alimenta de tanta coisa, come tanta coisa, às vezes tanta porcaria. E o jejum, ele é bom para isso, para fazer uma desintoxicação alimentar. Terreno e espiritual, né? Espiritual, uma desintoxicação da mente, uma desintoxicação do corpo. Então, por isso que nós jejuamos. Então, é interessante, no meio dessa geração em que as pessoas estão muito conectadas, de vez em quando desconectar um pouquinho, não ficar totalmente dependente. Agora, eu vou falar a verdade, viu? Entrando nessa área aí de pregador, que pô, não estuda, que é tudo preparado pela IA. Vamos falar sério, né, irmão? Poxa vida, tá complicado pros caras assim, né? Mas é triste. Tem gente, é profundo. Esses dias eu vi que fizeram um homem dentro, como se fosse um homem, na verdade, mas era um robô, pregando a palavra. E daqui uns dias os pregadores estarão pregando só sermão da inteligência artificial. Mas o grande problema é que as pessoas estarão robotizadas, não serão mais tocadas pelaquela palavra, porque eu desacredito que dentro de uma mensagem feita por um robô, por uma inteligência artificial, vai tocar nas pessoas. As mensagens devem ser carregadas de vida. Eu recebi aquela mensagem e eu vou compartilhar ela com vida, porque não existe coisa melhor do que você compartilhar uma mensagem que você teve experiência vivida daquilo que você está pregando, entendeu? Transformação, né? Só que aí as pessoas trazer uma mensagem robotizada feita pelo próprio robô acaba sendo um absurdo, né? Vai produzir o que para essas pessoas se o robô não tem sentimento? Vai produzir sentimento? Vai tocar na razão? Vai tocar nas emoções? Não vai produzir nada. Não tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem a missão: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se não tem o Espírito Santo, não vai ter isso. A não ser se os caras falarem assim, me dá uma mensagem aí sobre a vinda de Jesus, mas eu quero uma mensagem cheia do Espírito Santo. Será que... Eu não sei se vocês viram essa questão, pastor, da IA, perguntando para IA de qual religião você seria. Você chegou a ver isso? Não. Se você chegou a ver, Fábio? Eu vi. Comenta sobre isso. Então, alguém perguntou para IA, de qual religião você seria se você fosse um jovem que está em busca de se preencher e viver uma religião? Aí a IA deu olha só, de todas as religiões, eu escolheria o cristianismo, porque o cristianismo é a única religião que você vai se relacionar com o seu Criador, você vai desenvolver um relacionamento com Jesus, porque no cristianismo fala que Jesus não está morto, Jesus está vivo, aí vai dar todos os dados. Até a IA crê em Deus. E até a IA reconhece Jesus como Senhor e Salvador, por que você ainda não reconheceu Jesus? Tremendo. Mas aí eu vou dizer algo sobre isso. Da onde que o algoritmo criou essa imagem para passar para a pessoa diante do que ela é? Então, se foi um cristão perguntando para a IA, ela vai pegar o rastro de internet. Mas o cristão, ele era cristão, eu creio, essa pessoa, e ele falou: se você fosse um ser humano, se você fosse morrer, se você estivesse nessa terra e você quisesse uma vida real, Mas, por exemplo, eu vou dizer, se esse cara fosse um budista e perguntasse para IA, ela iria falar que o budismo era a melhor religião. Você tá entendendo? Forte. Porque ela trabalha dentro o algoritmo, ele te conhece. Você tá entendendo? Então, o algoritmo entrega para você diante da tua personalidade. Pela voz e tudo, já sabe pelo teu contato com o celular, pela tua procura, pelo que você ouve. Pode ver, se você ouve sobre um assunto no YouTube, ele vai te recomendar um monte de assunto semelhante àquele.
Então, o algoritmo, por exemplo, agora, se uma pessoa que não tem religião nenhuma perguntar, diante da busca dela, ela vai entregar um outro conteúdo. Você está entendendo? Que ela vai se identificar com o teu toque dentro daquela. E aí que entra o grande perigo. Que, por exemplo, se eu pegar o meu celular aqui, se você pegar meu celular, você vai ver que existe conteúdos que eu vejo que você não vê. Se eu pegar o teu, existe conteúdo que você vê e o Fábio, por quê? Existe um algoritmo na internet para cada um de nós. Sim. E como nos manter preso à tela. Você pesquisar uma TV agora, você fechou Sim, tudo que você abrir, tá tá aparecendo um monte de aparecendo. televisão pra você. Então, assim, ela trabalha segundo cada pessoa. E ela fecha a pessoa dentro do mundo dela. Cara, Isso é é o muito perigo. forte. E aí entra, né, numa grande questão, Gui. Você sabe que existe uma pesquisa, e essa pesquisa é globalista, né? Que apenas 20% da população mundial produz. Que gera riqueza, paga imposto. E 80% é um peso morto. Sim, eu tava vendo uma pesquisa bebe e semelhante. dorme. Come, bebe e dorme. Aí é muito caro você manter 80% de Olha pessoas só que vivas. interessante, Fábio. Eu não sei, as pessoas podem E a até ver ideia esse dado. tem muita gente que só come, bebe e dorme. Que apenas 29% da população mundial são iletradas. Se você for ver esse número, é assustador. Iletradas, ler e entender. Você sabe ler, mas a maioria lê e não entende entende. nada. Então você vê. E aí entra a ignorância. 70% disso não entende. E aí entra o quê? A pessoa está na ignorância. Então, quando você pega a palavra luz no hebraico, é conhecimento, e a palavra trevas é ignorância. E o diabo é o príncipe das trevas. O governo do diabo é na ignorância. Quanto mais ignorante a pessoa for, mais ele domina ela. E escraviza. Sim. Iletradas, até corrigindo, 70%, né? Iletrados, 20%. Letrados. que sabe iletrados, ler e 29%. interpretar. É assustador, né, gente? Pensar nisso, né? Sim, e aí você vê no Brasil, por exemplo, hoje você sabe que escola pública e até particular é proibido reprovar um aluno. Sim. Na nossa época a gente reprovava. É muita gente, não dá. Então hoje, se eles for reprovar um aluno, eles vão reprovar quase a classe inteira. Imagine, o que a criança está fazendo na escola? Sim. Está sendo idiotizada e programada para ir contra Deus e contra princípio. E cada vez mais afastada de tudo que é real. Você está entendendo? E tem até uma questão, tem uma É uma pergunta lavagem aqui. cerebral que é o que ela está recebendo na escola para permanecer e desenvolver aquilo que é contra todo o princípio bíblico. Enquanto a pessoa estiver ignorante, mais fácil ela está Ser para ser manipulada. escravizada. E Né? podemos dizer também que isso é uma perseguição oculta ao cristão, ao cristianismo, né? Eu tenho até uma pergunta sobre isso que diz assim: pergunta para o pastor se ele está acompanhando a perseguição que está ocorrendo aos cristãos no continente africano, pois a perseguição Sim. tem aumentado muito, principalmente naqueles lados, continente africano e sudoeste asiático, como a China. Perguntou se você tem acompanhado, como você está vendo essa questão, pastor? Sim, a questão principalmente ali no Congo e outros países da África, eles estão matando. Na Índia também estão matando muitos cristãos, queimando os templos. Aí a China é prisão, né? Coreia do Norte chega a ser até ridículo que existe pena de morte ou prisão perpétua se você ser pego lendo a Bíblia. Só que aí entra Mas qual o argumento deles para isso hoje? É a proibição do cristianismo mesmo. Você não pode de maneira nenhuma... Porque a questão da África é muçulmano, tá? São os muçulmanos que dominam aquela região. Daí Na verdade, eles já são os radicais, né? Sim. E aí você pega aonde eles estão. Na Europa, por exemplo. Você chega na Europa, teve agora o Ramadã, a Europa quase toda de joelhos. Você fica assustado de ver o nível de totalmente contra. Aí você vê que aí que você tocou num grande que hoje da igreja perseguida, né? Que é uma coisa que poucas pessoas falam, mas chega nessas regiões e fala para os crentes: você querem fugir e ir embora? Você já parou para pensar? Chega lá na região lá que estão matando os crentes, perseguindo os crentes e pergunta: vocês querem ir embora? Você acha que eles vão querer ir embora?
Acho que eles vão querer ir embora, assim ou não? Eu acho que não, né? Não querem. Quero ir embora. Agora imagine, não é um... Agora, se abrir uma perseguição contra a igreja brasileira, os crentes vão querer ir embora ou vão permanecer? Eu vou querer ir embora, Na né? verdade, só É uma pela coisa- complicação do governo, o pessoal já quer ir para América, né? Então você vê o nível de cristianismo que a gente está vivendo. Você está entendendo? Então, quando você estuda sobre as igrejas perseguidas, você fica chocado com o cristianismo que você vive. Com a liberdade que a gente tem de culto, de adoração, de pregação, que ela é absurda diante de alguns países, e a gente não sabe aproveitar nada dessa liberdade. E enquanto país que é totalmente proibido, os crentes são totalmente fiéis e entregues a Cristo a ponto de morrer por ele, e se morrer é um prazer. Um prazer. Em nome de Jesus Cristo. É por ele, né? Você tá entendendo? É igual os irmãos da igreja primitiva, os mártires, né? Quando eram jogados nas arenas para ser devorado por leões, perguntasse a eles se eles queriam sair dali. Porque para eles era um prazer morrer por Cristo, né? Morrer pelo evangelho. Foi igual Paulo. Paulo estava indo para Jerusalém e os irmãos, se não me falha a memória, de Dalmácia, estava aconselhando ele não ir para Jerusalém por causa da grande perseguição que estava havendo. Paulo já estava prevendo que ele seria preso. Aí Paulo fala para os irmãos: não insistam para que eu não vá, porque eu já estou preparado e entusiasmado para ser preso e até morrer por Cristo. Aí entra a questão, né, Fábio? Será que nós, como cristãos hoje, estamos prontos a morrer por Cristo verdadeiramente? Acontecendo aquela época lá. Vamos trazer para os tempos de hoje, Sim. pastor? Eu vi uns casos esses dias, vi um caso no Afeganistão, de um pastor que eles entraram na casa dele, prenderam os filhos no quarto, 5 filhos, e 7 homens abusaram da mulher dele, e pedindo para ele negar Jesus. E a hora que ele ia negar, a mulher dele disse: não negue que Jesus é o único tesouro que nós temos. Glória a Jesus. Agora você imagine a cena. Os filhos trancados, o marido vendo aquela cena, e ele ia negar, e na hora de negar, a mulher dizer. Aí eu vi um outro. Essa é uma mulher de Deus. O outro pastor também que pregava, né? E ele era sempre preso. E aí, depois de um tempo, esse pastor, eles foram numa casa que ele estava pregando. E ele viu que ia ser preso e falou: eu preciso pegar uma mochila. Daí os guardas falaram: mas pra que pegar a mochila? Pra quê? Você quer pegar a mochila? Aí ele falou: não, eu preciso da mochila. Aí foram pegar, tinha uma muda de roupa, uma toalha. Ele saiu de casa pronto para ser preso. Ele já tava com a malinha dele pronta para ir pra cadeia. E essas coisas estão acontecendo agora, né, pastor Cardoso? Aí você vê... Escancarado, né? Cara, não é, você vai ouvir histórias do canal Portas Abertas, Sim, você vai ler sobre a igreja perseguida hoje. Existem irmãos que têm atitudes que se assemelham à igreja nos primórdios, na época do imperador Domiciano, que perseguia os irmãos de casa em casa. Conta a história que foi na casa de uma família, matou o pai, matou a mãe da menina e torturou a menina para ela negar Jesus, né? Aí puxaram a sua língua, cortaram a sua língua e ela escreveu na parede com sangue: vocês arrancaram a minha língua, mas não tiraram Jesus do meu coração. Aleluia. E é isso, né? Jesus registra na tábua do coração. E se você tem Cristo verdadeiramente, é um prazer servi-lo. Tem que ser um prazer servi-lo. Tem que ter a temência. E a temência é o respeito, né? É o carinho, é o amor. É a alegria de sentir a presença, né? E hoje a gente tá numa geração fraca aqui. A gente vê que esse comprometimento com o evangelho, ele não tá nesse nível de dizer eu morro por amor a Cristo. Não tá mais alinhado, né? São poucos, né? E aí você vê o nível de cristianismo que nós estamos vivendo hoje, que é um cristianismo sem Cristo. Porque Cristo, no cristianismo que eu vivo, ele me leva a morrer por amor a ele. A igreja brasileira vive uma mordomia, né, pastor? E a mordomia
nos leva a esse esfriamento do amor por Cristo. A gente fica tão acomodado com as bênçãos que nós não estamos preparados para morrer por Cristo, porque nós só queremos as bênçãos. Veja as igrejas hoje, a maioria das pessoas que frequenta é por causa da campanha da vitória, né? Sim. Por causa do culto da bênção. Vai no culto de oração para ver. E é o que você falou, né, Fábio? Tipo, você tá alinhado com Cristo? Tá? Aqui, vamos colocar o Brasil. O Brasil é um país muito amado por Deus, se a gente for ver. Muito amado por Deus. O pessoal fala, eu tô numa tribulação muito forte. Amigo, volta Não alguns sabe. tempos atrás, os mártires, vamos colocar assim, que você vai ver o que é perseguição. E assim, é um choque, por exemplo. Não que essa não seja, né? Sim. Mas é outro contexto. Aí, por exemplo, que nem eu tive na África agora, é outra. Se eu olho um crente dizendo que tá na prova no Brasil e eu vejo lá, por exemplo, na África não tem Bolsa Família. Cada casa tem 6, 7 crianças. Como é que sobrevive? Aí você Água entra- potável não é aí pra va- todo então, mundo. é aí que entra, eu ia falar isso. 20% da população tem água encanada, 80%. Você entra em bairros gigantes, você anda. Você sabe que nenhuma casa daquela ali tem saneamento básico e água encanada. Já começa. Você tá entendendo? Toda a água, eles compram água, aquelas moto-pipa para encher uma caixa, para eles ter água, é caro. Você tá entendendo? E aí você vê, aí o crente no Brasil, eu tô na prova. Aí você olha pros crentes lá na igreja, alegre, feliz, cantando, dançando, glorificando. E aí você vai num culto no Brasil, aquela tristeza, parece que o povo tá carregando um peso nas costas, até romper aquela... Você tá entendendo? Mas E vão pros cultos. E os cultos? Meio de tanta tribulação, provação. é uma Os glória. cultos são de quantas horas lá, pastor? 3 horas. O culto, Lá eles o que rompem eu mesmo, barreiras, né? o culto que eu menos cultuei lá foi 3 horas, tá? E é louvor, é dança, é pulo. E se não tiver dança, eles não gostam, não. Tem que... É alegria, né? Alegria. E é uma adoração para ofertar, tudo é adoração para eles. É o prazer de estar na presença de De Deus Deus. também, né? É tanta tribulação que é o melhor momento da vida das pessoas. Hoje parece que para algumas pessoas estar no culto é um fardo, é um peso, é angústia. Você olha pro semblante de algumas pessoas, você não vê a alegria delas Isso que eu ia te estarem falar, ali. você como um pregador, né, Fábio? Você prega nas igrejas, né? Você sente isso de ver aquela pessoa ali e falar, meu Deus, Espírito Santo, habita ali. Você sente, você vê aquele olhar vazio ali, às vezes. Você sente isso? Eu sinto, é assim, ó, é complicado porque a perseguição nos traz esse prazer de servir a Deus. Todos os tempos, todas as eras que a igreja foi perseguida, foi o tempo em que ela mais foi avivada. Você se fala das perseguições no Oriente Médio, mas pouco se fala do avivamento que o Oriente Médio está vivendo. Paquistão, por exemplo, está tendo avivamento de cruzadas evangelísticas gigantescas. Se tu prestar atenção em alguns vídeos, o povo tá lá sendo tomado pelo poder de Deus, entregando a Jesus, e tem um cara com HK que precisa ficar rodeado de pessoas com armas, porque a qualquer momento aparecem os radicais, muçulmanos radicais, para querer maltratar, perseguir ou até matar aquelas pessoas porque eles estão pregando Cristo, estão se lançando para Cristo. Mas ao mesmo tempo que eles são perseguidos, eles estão vivendo avivamento. Há muitas histórias de pessoas que contam a experiência pessoal que tiveram com Jesus, muçulmanos que estão se convertendo e E testemunhando. tá tendo muito sonho. Jesus tá aparecendo no sonho. Você tem noção disso? Eles sonham e de repente vão e se encontram com Jesus. Em meio à Através da palavra. perseguição. Só que lá eles vivem essa realidade. Nós aqui já vivemos a realidade de um país cristão, se não me falha a memória, 86, 87% da nossa população se declara como cristão, católico, evangélico, né, protestante. E aí tem os espíritas também que se consideram como cristãos. Então, 87%. Então isso nos leva à comodidade, à mordomia, a ponto de muitas pessoas ter o culto como um mero ritual, Costumou. sabe? Como um mero costume de estar lá.
Eles não querem viver uma novidade de vida todas as vezes que vão ao culto. Eles vão lá porque, infelizmente, o cristianismo se tornou mais uma religião e, como religião, é uma filosofia de vida. Falta de temência? Não, eu acho que, rapaz, na verdade, tá faltando aquelas mensagens mesmo que nos confronta, nos faz tremer. Então a culpa é do pastor, não? Não, não digo que é do pastor, não. É que nós estamos vivendo um tempo que a frieza na espiritualidade está atingindo a tudo e a todos. Analfabetismo bíblico, Fábio? Também não, eu acredito que essa geração que a gente vive é a geração que mais tem acesso ao conhecimento, é a geração que mais ouve sobre Bíblia, é a geração que mais tem conhecimento. Então não é o analfabetismo bíblico. Nós estamos vivendo, de fato, um tempo de apostasia. Esfriamento. Esfriamento. Né? E nós precisamos de um despertamento espiritual, né? O que aconteceu com as 10 virgens. Pastor Carlos Cardoso gosta de falar sobre isso, mas na minha visão sobre as 10 virgens ali, de todo o contexto da história, o que nós precisamos nos atentar é que tardando o noivo, tanto quem tinha quanto quem não tinha dormiram, pô. Quanto quem estava preparado, quanto quem estava despreparado, dormiram. Se não fosse o grito de alguém que falou, despertem, vem aí o noivo. Então, se não é o grito do Espírito Santo para nos despertar nessa geração, é bem capaz... Profundo, hein? É bem capaz de Jesus vir nas nuvens e nos encontrar dormindo. Mas é por isso que até uma discussão sobre se haverá ou não um avivamento antes do arrebatamento da igreja. Mas aí é o seguinte, você que está aqui assistindo, pessoal, vocês estão gostando desse podcast? Vocês estão gostando desse episódio? Se você tá gostando, se você tá sentindo a presença de Deus, se foi valoroso para você, coloca um foguinho aí. Um foguinho do poder do Espírito Santo. Coloca um foguinho aí, vocês. Eu não sei se vocês já deixaram o like nesse vídeo. Antes de sair, deixa o like. Se inscreva no canal, ativa o sininho. É para honra e glória de Deus, é sobre Bíblia. Teve muita palavra aqui, teve Bíblia, teve muito conhecimento. 2 pastores na mesa, para honra e glória de Jesus, aprofundando, embora muito parecidas as visões dos dois, né? Para honra e glória de Deus. E isso é bom, mas talvez a sua visão seja diferente. Comenta aí, coloca um foguinho aí, pessoal, para honra e glória de Jesus. Coloca aí a hashtag GigoCast. E antes da gente abordar um outro assunto, a gente já está chegando no fim, Pastor Fábio e Pastor Carlos Cardoso. Eu quero avisar a todos aqui que estão assistindo que esses 2 homens de Deus, amanhã aqui em São Paulo, vão fazer uma imersão bíblica sobre o livro de Apocalipse. Eu queria que ambos, um dos dois ou os dois, pudessem falar um pouquinho, só um salzinho, do que vai ter amanhã nessa imersão, se está aberto para o público, quem quiser participar, como que faz para ir, como que faz para visitar lá. A gente tá amanhã, né, Fábio? Na Vila Maria, na igreja O Negócio é com Deus. Rua Sobral Júnior, 671, Vila Maria Alta, Igreja O Negócio é com Deus. São Paulo. São Paulo, capital. Lembrando que não será os dois aqui, né? É Zona Norte lá, Fábio? Rapaz, acho que é Zona Norte. Né? Zona Norte. Eu vou estar lá só tentando mediar lá, puxando o assunto. O que vai ter lá, Fábio, assim? Vai ter algo especial, assim, do Apocalipse? O que é o Apocalipse? Por que é importante estudarmos o Apocalipse? Por que não se fala tanto escatologia nos púlpitos da igreja brasileira? Nós estamos vivendo no princípio das dores? Quando acontecerá o arrebatamento? Antes da grande tribulação? No meio da grande tribulação? Ou após a grande tribulação? Vai ser profundo, hein? Israel é o relógio escatológico da igreja? Então são essas perguntas, esses questionamentos que serão respondidos. O que tem a ver as organizações secretas com o Apocalipse? Existem mesmo senhores do mundo que comandam e manipulam a sociedade mundial? São muitos assuntos. A geopolítica do mundo revela o que sobre o Apocalipse? Então, o que a gente fala aqui, o que o pastor Carlos Cardoso traz de conhecimento nos podcasts, é só um pouco daquilo que pode ser falado na imersão no Apocalipse. E, além do pastor Carlos Cardoso, estará um dos maiores escatólogos da igreja brasileira,
que é o pastor Napoleão Falcão, né? Pastor Napoleão Ribeiro Falcão, que é uma sumidade bíblica e escatológica na nação brasileira. Então vai estar o pastor Napoleão e o pastor Carlos Cardoso respondendo perguntas como essas. Qualquer pergunta sobre o livro de É, Apocalipse. e aí nós vamos interagir também Muito com as legal. pessoas, porque nós vamos levar o podcast para a igreja de forma presencial, as pessoas sentirem todo o clima, como é que é feito o podcast, as pessoas vão poder interagir conosco de forma presencial, vão ser contagiados pelo humor do momento. Nós sempre buscamos trazer um pouquinho de humor nos podcasts que nós fazemos, mas também pela espiritualidade que é compartilhada, até porque o Apocalipse é um assunto muito espiritual que nos leva a um despertamento espiritual. Então, se a gente vai fazer uma imersão no Apocalipse sem espiritualidade, não tem como, né? É para quem quer se aprofundar, né? E é um assunto, assim, de suma importância, como é pouco falado, pouco debatido, pouco explanado, né, nos altares, tem muita gente perdida. Então, assim, a forma da gente colocar isso será uma forma que todos vão entender, vão ter clareza do assunto, e eu tenho certeza que a edificação vai ser muito grande para quem participar, e principalmente essa questão de estarmos juntos ali, num tempo de muita qualidade, de muito compartilhamento de conhecimento. Todos serão muito edificados mesmo. Vai ser uma bênção de Deus. E que horas que inicia lá? Às 17 horas, nós já estaremos iniciando, porque serão 4 horas de imersão. Nesse período, haverá Breve 30 intervalo. minutos, 40 minutos de intervalo O pessoal se para o tempo de aconchegar, né? comunhão, levantar um pouquinho, né? Às vezes fica muito tempo sentado, Sim, sim. acaba ficando um pouco desconfortável, então vai ter esse período, e aí depois a gente vai fazer mais 2 horas de imersão. Então, no total, serão 4 horas de imersão bíblica a respeito do Apocalipse, falando a respeito que a escatologia bíblica não está só no livro do Apocalipse, né? Está em Sim. toda a Bíblia, né, pastor? Para entender o Apocalipse, você tem que entender a Bíblia toda. E assim, não vai ser transmitido ao vivo, né? A pessoa perguntou aqui, a vamos pessoa- ver no YouTube? Não Não. vai ser. Não. É gratuito, Fábio? É gratuito. Gratuito. Como que funciona lá? A pessoa encontra onde isso para se inscrever e participar ao vivo? Olha só, as inscrições eram pagas, mas aí nós decidimos abençoar. Como é a primeira, né, pastor? É a primeira imersão, porque o pessoal fala, tá cobrando. Mas não é, gente, é uma logística terrível. Terrível. A gente veio de Curitiba com todos os gastos. Tem aqui a nossa produção que vai estar fazendo as filmagens, trouxe todos os equipamentos. O pastor está cedendo a igreja, o pastor Napoleão Falcão está vindo de Manaus. Tem uma estrutura por trás, Tem uma né? estrutura. Só que dessa vez nós estamos abençoando, nós queremos, como é a primeira edição, nós queremos ter essa experiência juntamente com o povo, sabe? Mas também não dá para transmitir, porque a gente vai falar muitas coisas que às vezes pode até derrubar. ser derrubado, entendeu? Vai liberar depois de um período no YouTube, ou vocês pensam nisso? Talvez a Fábio? gente libere através de uma plataforma, Legal. dentro de uma plataforma, né, pastor Cardoso, como um curso que as pessoas vão poder adquirir depois, entendeu? Bacana, bacana demais. Pessoal, seguem, acredito que vocês Sim, já todo mundo. seguem, se não segue o perfil do pastor Carlos Cardoso, o perfil do pastor Fábio, do podcast Eu Acredito. Vai estar lá nos stories, né, Fábio? Eu acredito, né, nos seus stories, na sua página, né? E eu louvo a Deus por esse momento. Agradeço ao Senhor Jesus, agradeço a todos vocês que estiveram aqui, estão aqui ainda. Se você ainda não saiu desse vídeo, deixa seu like. É muito importante que você deixe o seu like nesse conteúdo, nesse episódio. Que você se inscreva no canal, entra nessa missão com a gente. Ativa o sininho, é importante para sempre quando sair conteúdo novo. É sobre Bíblia, é conteúdo bíblico. Se você quer se encher de conhecimento, ativa o sininho. Porque sempre que tiver uma novidade, algo novo sobre a Bíblia, alguma interpretação talvez seja uma das suas maiores dúvidas e ela seja esclarecida em muitos conteúdos. Então vamos saber usar a internet, vamos saber buscar. A gente perde tanto tempo com tantas coisas banais, né, pastor? Vamos nos encher, vamos saber separar, vamos cuidar dos nossos filhos, saber o que os nossos filhos estão assistindo, o que eles estão se alimentando, porque não deixa de ser um alimento. E existe hoje, né, pastor Carlos,
Eu acredito que você que tem esse conhecimento profundo sobre as IAs e tudo, tem pessoas que até sofrem se ficar sem celular, dá até tremedeira, Crise de abstinência. abstinência total. Né? Às vezes a pessoa anda 10, 20, 30 quilômetros, perdi meu celular, volta, vou chegar atrasado no serviço, mas eu vou voltar. Tem ou não tem? É que já faz parte do corpo, né? Infelizmente, a gente está totalmente dependente de um aparelho. Mas, Gui, eu quero agradecer, né? Esse momento de muita qualidade. Glória a Deus. Bem diferenciado o seu trabalho aqui. Que Deus te abençoe. Amém. E abençoe toda a equipe aí que está trabalhando. Amém. Eu agradeço E o pastor obrigado estar aqui por a esse segunda espaço, vez, né? Obrigado por esse espaço. E nós aguardamos todos o pessoal de São Paulo amanhã. Serão todos bem-vindos e bem recebidos lá na igreja. Amém. Vai ser uma honra conhecer muita gente pessoalmente amanhã. É isso aí, você que participou desse podcast aqui com a gente, você é o nosso convidado. Se é de São Paulo, região, tem condição de aparecer, o link está na descrição aqui desse podcast, tá? O link da imersão. O link tá? Já tá. O link tá na descrição aqui do GigoCast, pessoal. Esse link aí é só para você descobrir o endereço, não vai pagar nada. Você pode se inscrever ou nem precisa se inscrever. Só apareça lá, chegue mais cedo para você pegar lugar, porque tem muita gente já, né, pastor? Sim, vai vir o pessoal do Rio, do Belém do Pará. Caravanas, tem muita hein? gente, Tá muita caravana. Então, chegue cedo para você pegar um lugar mais à frente, estar mais próximo da gente. Ô, Fábio, passa seu Instagram. Acredito que muitas pessoas já conhecem, mas quem não te conhece, puder seguir lá. Me siga lá, oficial Fábio Santos. Pode seguir lá, gente. Lá. Glória a Deus. O seu PR qualquer... Carlos Cardoso. Com Z. Com Z. Glória a Deus. E aqui no GigoCast, antes de finalizar, para honra e glória de Jesus, eu gostaria que cada um de vocês deixassem uma mensagem para essa nação. Amém. Eu digo a todos, né? Lucas 21, 28. Jesus disse: quando começarem a acontecer todas essas coisas, levantai as vossas cabeças e olhai para cima, porque o dia da vossa redenção se aproxima. Está muito próximo o dia do nosso encontro com o amado da nossa alma. Então, é tempo de levantar a cabeça e olhar para cima, porque está muito próximo o dia que nós vamos ver Jesus como Ele é. Deus abençoe a todos. Aleluia. Vou deixar as palavras de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se você está cansado, fadigado, exausto, sobrecarregado pelas mazelas deste mundo, Jesus Cristo tem o alívio que a sua alma precisa. E além dele aliviar a sua alma aqui nesta vida, ele tem um céu de glória preparado para você. Você que está afastado dos caminhos de Jesus, está afastado de Cristo, está afastado da igreja, volte para Jesus enquanto é tempo. O Apocalipse já é uma verdade iminente. Jesus vem e você não pode ficar de fora do céu. O céu é melhor do que aqui. Volte logo, onde você está aí agora, se reconcilie com Cristo, fale com Ele, peça perdão dos seus pecados. Ele vai te perdoar e te dará uma nova chance. O Espírito Santo vai te abraçar e vai voltar a fazer morada em você. Na sequência, procure uma igreja, além de mais próxima de sua casa, também mais próxima da Bíblia. Um pastor que vai te orientar, mentorear e te ajudar nessa jornada de fé. Uma pregação dessa? Eita. Glória a Jesus, aleluia, escreve aí, aleluia, em nome de Jesus, agradeça a Deus. O link da imersão tá na primeira, a primeira descrição, né? Tá Na primeira descrição. Primeiro link, pessoal. Os bastidores aqui tá gritando aqui já, agora eu ouvi. Tá lá, pessoal, aqui nesse vídeo, na descrição, tá o primeiro link da imersão. Então, quem quiser participar, acessa o link para honra e glória de Jesus. Eu louvo a Deus, agradeço ao Senhor Jesus por preparar mais essa mesa tão preciosa para honra e glória dele, aos bastidores, todas as pessoas que estão aqui, que Deus abençoe. Pastor Fábio, obrigado demais por você estar aqui. Obrigado mesmo, de coração, você é sempre bem-vindo aqui nessa mesa do GigoCast, que você possa vir mais vezes e que Deus te use e continue te usando mais e mais vezes. Pastor Carlos Cardoso, meu amigo Amém. querido que Deus nos apresentou, obrigado por estar aqui nessa mesa mais uma vez do GigoCast. Seja bem-vindo sempre que estiver aqui por São Paulo. Sabe que pode contar com a gente aqui para a gente disseminar o evangelho, a palavra de Deus. E eu agradeço demais por vocês entrarem nessa missão do GigoCast, porque não é
sobre o podcast, sobre o Guigo. É sobre o Evangelho, é sobre Cristo Jesus, é sobre a palavra de Deus. E eu gostaria de encerrar com uma mensagem que está lá em Apocalipse capítulo 22, verso 20 e 21, que diz: aquele que testifica estas coisas diz, certamente eu venho rápido. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Deus abençoe vocês. GuigoCast, o seu podcast cristão.